Olá, queridos. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Nossa igreja tem como sede no município de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, bairro Santo Agostinho, no seguinte endereço: 204, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda. Também temos nossas igrejas nos seguintes endereços: em Quatis, estado do Rio de Janeiro, no centro, Rua Delfim Frois, número 55. No estado de Minas Gerais, município de Santa Rita de Jacutinga, no centro, Rua Estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164. Rio de Pinheiral, quilômetro 5, Estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. Município de Barra Mansa, bairro Mangueira, Rua Manuel Martins, número 35. Município de Valença, Estado do Rio de Janeiro, Distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934. Ainda município de Barra Mansa, bairro Vista Alegre, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Estado de Mato Grosso do Sul, município de Itaquiraí, Rua Getúlio Vargas, número 429, Centro. Também estado de Santa Catarina, município de Forquilinha. Estado do Paraná, município de Amaporã. E muito em breve estaremos inaugurando mais um ponto de trabalho do nosso Ministério Missão Europa no Brasil, no bairro Santa Cruz, município de Volta Redonda. Também temos nossos trabalhos missionários na Índia e na África. Bem, queridos, nós estamos semanalmente indicando para vocês a nossa revista do Obreiro, um lançamento que traz como temática Obreiro Aprovado. É uma revista semestral e aqui nós temos matérias, temos textos elaborados por todos os pastores das nossas igrejas locais aqui no Brasil, também pastores das nossas igrejas na grande Europa. Apenas R$20. Temos como matéria de capa um artigo elaborado pelo nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, cuja temática é Tempos Trabalhosos ou Difíceis. Também uma entrevista fornecida pelo pastor Renato Boni, pastor da nossa igreja em Milano, Bollate, na Itália. Também pastor primeiro vice-presidente da nossa Convenção Internacional COIMEP. Pastor Renato Boni concedeu-nos uma entrevista para a Revista do Obreiro. E a procedência natalina é uma matéria elaborada por mim, uma pesquisa que fizemos, e em cima desta matéria, em função desta matéria,
nós então editamos o nosso último lançamento, O Etnismo Babilônico, Ontem e Hoje. Neste livro nós tecemos comentários sobre a origem da árvore de Natal, a origem natalina, a origem da Páscoa, desde os tempos de Nimrod, que foi bisneto do patriarca Noé. A partir de Nimrod, nós então comentamos como o paganismo alastrou-se, de que forma ele perpetuou-se desde os tempos de Noé, uma família pós-diluviana, e eventos com origem pagã foram sendo abarcadas pelas religiões e principalmente hoje pelas igrejas cristãs. Então nós tecemos aqui comentários históricos com base bíblica sobre o paganismo, de que forma ele se perpetuou através da religiosidade. É um livro interessante, que tem fundamentos históricos e muita gente desconhece porque é um assunto pouquíssimo ventilado pelos ministros do Evangelho. O etnismo babilônico, ontem e hoje, apenas R$50. Como consegui-lo? Em qualquer uma de nossas igrejas, nos endereços aqui elencados, ou através do nosso endereço eletrônico lourildocosta@gmail.com, ou então pelo site da Literis Editora. A Literis Editora foi a editora que produziu esta obra literária. E também queremos apresentar-lhes Pneumatologia, um livro que também foi publicado neste ano que se finda, neste ano de 2024. Aqui nós fazemos um estudo sobre doutrinas relacionadas ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Também editado pela Literis Editora. É um livro que deve fazer parte da biblioteca de um bom leitor e principalmente de obreiros. R$50, preço de custo. Vocês poderão também adquiri-lo através da Literis Editora ou em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. Bem, queridos, já temos a nossa nova revista, Neemias, um exemplo a ser seguido. Ebenezer Dominical é a nossa revista oficial da Escola Bíblica Dominical. É uma literatura da Missão Europa no Brasil. E o nosso comentarista trouxe como temática Neemias, um exemplo a ser seguido. Pastor Adalto Pinheiro, pastor da nossa igreja em Caldas da Rainha, Portugal. Apenas R$17. Temos ainda poucas unidades e vocês poderão também adquiri-la em qualquer um dos endereços de nossas igrejas. E estamos então encerrando este trimestre. Liderança cristã. Nós encerraremos com esta lição número 13, um estudo sistemático sobre liderança. E hoje, dia 29 de dezembro, nós traremos para os nossos estudos o seguinte título: Colocando em Prática os Projetos da Igreja. O texto áureo encontra-se fundamentado na epístola do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Ele assim escreveu: E o que de mim, entre muitas testemunhas,
ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Verdade aplicada. Nesta lição, enfocaremos os aspectos positivos e necessários para a estruturação da igreja local como organização que precisa desenvolver-se administrativamente, formando líderes comprometidos com o crescimento quantitativo e qualificativo do reino de Deus. Elencamos os 3 principais objetivos específicos desta lição: destacar a estrutura organizacional implementada na igreja local, identificar as necessidades principais da igreja local e explicar os passos necessários para o estabelecimento de uma liderança eficaz. Os nossos textos de referência encontram-se no capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do 1º versículo até o versículo 6. Lucas assim se expressou: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 disseram, convocando a multidão dos discípulos: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Como introdução, temos o seguinte texto. Nesta última lição da série Liderança Cristã, estudaremos sobre a estruturação da igreja local como um conjunto organizado por pessoas bem intencionadas que desejam alcançar um mesmo objetivo final. O propósito primordial da igreja é de louvar a Deus, ministrar a palavra aos seus fiéis e anunciar o evangelho ao mundo inteiro. O título do primeiro tópico: A igreja primitiva planejou seu crescimento. Conforme vimos em nossos textos de referência desta lição, os apóstolos, como líderes da igreja, elaboraram um plano de ação para pôr em execução atividades que envolviam a todos os interessados, visando alcançar os objetivos em comum. Todos uniram suas forças num só propósito, para a continuação da obra deixada por Cristo à igreja. À medida em que a igreja se expandia territorialmente, foi preciso que mudanças concernentes à organização da igreja local fossem implementadas pelos apóstolos. O título do subtópico 1.1:
com a igreja contemporânea não é diferente. Nos dias atuais, tal como ocorria com a liderança da igreja primitiva, os líderes cristãos também precisam estar atentos para assegurarem as mudanças necessárias para a realização dos programas estabelecidos para o crescimento do reino de Deus aqui na Terra. Nem sempre as reformas são bem aceitas. Ninguém consegue unanimidade na tomada de decisões. Todavia, esforços devem ser envidados para que críticas negativas vindas da parte dos opositores possam ser desconsideradas. Toda organização deve passar por mudanças efetivas que levem a efeito os objetivos propostos. O título do subtópico 1.2: o pastor como líder eclesiástico e gestor. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo número 11. De acordo com o significado etimológico grego, o pastor é alguém que cuida de rebanhos. O ministério pastoral é de suma importância para o bom funcionamento da igreja. O pastor é um presente que Deus concede à sua igreja, pois ele é parte integrante do projeto divino para o crescimento do reino de Deus. É ele quem apacenta o rebanho do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. O título do subtópico 1.3: o doutor e a liderança cristã. Repetindo a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O dom ministerial de mestres ou doutores são de extrema importância às igrejas locais. Nem sempre os pastores têm tempo para dedicação ao ensino. As muitas ocupações os tornam assoberbados com as necessidades da administração. Como gestores, constroem templos, zelam dos bens patrimoniais da igreja, além de viagens e ações em prol do crescimento da obra do Senhor. É necessária a existência de mestres ou ensinadores como líderes complementares para os auxiliarem na árdua tarefa de edificação do corpo de Cristo. Os mestres são de muita importância nas igrejas atuais. A atividade primordial do mestre ou doutor é zelar pelo ensino, cujo dom foi-lhe concedido pelo Espírito Santo. São tão necessários que a Bíblia requer completa dedicação ao seu exercício. Paulo diz assim em sua epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tópico número 2. Tem por temática o evangelista e a sua função na igreja.
Ainda, capítulo 4, versículo 11 da Epístola de Paulo aos Efésios. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Há pessoas que recebem um chamado de Deus e se colocam à disposição do reino do Senhor. São homens que têm chamada específica para a pregação do Evangelho de Cristo. O evangelista é um dom ministerial que é um dos dons do Espírito Santo concedido por Cristo à sua igreja. Os evangelistas são bastante solicitados em vários eventos nas igrejas. Muitos se destacam como excelentes preletores, pois transmitem as mensagens de Deus sob a unção do Espírito Santo, cativando os pecadores para Cristo. Outros há, infelizmente, que se tornam em profissionais da oratória. Aceitam convites para pregarem a palavra de Deus em troca de caríssimos cachês. Tomara que este tipo de gente seja uma classe em extinção. Subtópico 2.1. O tema é o profeta na hierarquia da igreja. Ainda, Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O ministério profético é também um dom ministerial concedido por Deus à igreja contemporânea. O dom de profeta é uma chamada para a entrega de mensagens sobrenaturais à igreja de Cristo. No Antigo Testamento, alguns profetas foram mortos, enquanto outros sofreram perseguições horrendas por alertarem o povo com mensagens vindas de Deus. No Novo Testamento, os profetas são de suma importância para a igreja. Toda a Bíblia Sagrada destaca-se como a profecia maior. Todavia, ainda assim, o Senhor tem concedido este dom para usar pessoas com esta chamada como porta-vozes para revelar mensagens divinas à igreja. Subtópico 2.2. O apóstolo e a chamada do mestre. Efésios, Epístola do apóstolo Paulo, ainda, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Há muitos líderes cristãos nos dias atuais que se autoconsagram apóstolos, por entenderem que o título lhes garante posição hierárquica superior aos demais obreiros. Tal procedimento revela-se totalmente equivocado, pois deveriam lembrar-se que a maior função exercida por Cristo em seu ministério terreno foi o de servo fiel. Moisés foi o maior legislador da história da civilização, mas nunca abrogou da sua condição de servo. Hebreus capítulo 3, versículo 5 diz: E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar.
Não existe ninguém superior a outrem, pois todos devem se comportar como ministros de Cristo e como servos devem estar a serviço da edificação do corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja. Subtópico 2.3. O bispo como supervisor. Epístola de Paulo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A palavra bispo tem origem grega. Episkopos significa supervisor ou superintendente. Outras passagens bíblicas empregam-na para relatar a responsabilidade dos bispos como guias dos seguidores de Cristo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Tópico número 3. O presbítero ou ancião. Ainda, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. O apóstolo Paulo fundava igrejas em suas viagens missionárias e organizava as administrações locais de cada igreja, separando presbíteros para o exercício de tal trabalho. Àquela altura da expansão da igreja, não havia ainda um ministério organizado como conhecemos hoje, com pastores, evangelistas, mestres, presbíteros e diáconos, de forma bem definida e até impropriamente hierarquizada. Por isso, os discípulos mais antigos e de mais idade eram designados para cuidar de cada igreja. Eram os anciãos que iam sendo escolhidos para serem superintendentes, supervisores ou bispos. O apóstolo Paulo instruiu seu discípulo Tito para que instituísse a função de presbíteros em diversas igrejas locais. Escrevendo a Tito, capítulo 1, versículos 4 a 5, o apóstolo assim se expressou: A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Subtópico 3.1. O diácono e seu ministério prático. Os diáconos foram estabelecidos durante a igreja primitiva, separados com a função de exercerem o serviço prático
como o serviço social na igreja, por exemplo, a fim de que os pastores tivessem mais tempo para se dedicarem ao atendimento integral da mensagem da palavra e demais atividades espirituais. Os diáconos eram pessoas piedosas e cheias do Espírito Santo, e por isso podiam ainda exercer ministérios espirituais, como Filipe e Estevão, por exemplo. No livro de Atos, capítulo 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Subtópico 3.2. A Igreja dos tempos atuais. A estrutura das igrejas dos tempos atuais assemelha-se ao estruturamento da igreja primitiva. As igrejas do início do século I também tinham o formato que utilizamos atualmente, com líderes que exercem o papel de administradores, pois precisam planejar, coordenar e estabelecer objetivos para o aprimoramento da obra de Deus e atingir objetivos propostos que visem o crescimento do reino de Deus aqui na terra. As lideranças cristãs trabalham para que tanto as necessidades espirituais quanto as de práticas sociais do povo de Deus possam ser ministradas em prol do reino celestial. Conclusão: toda a igreja local necessita desenvolver uma boa organização administrativa, além do seu propósito primordial, que é adorar a Deus, ministração do ensino da palavra para a formação de novos líderes e evangelização até os confins da terra. Se a igreja quer desenvolver com galhardia esta nobre missão, deverá planejar suas ações com estratégia e envolver todos os seus membros. Planejar e unir esforços faz parte de uma organização eficaz, pois é um dos fatores essenciais para que a Igreja de Cristo seja bem-sucedida em tudo o que faz. Portanto, queridos, finalizamos aqui a nossa 13ª lição e com ela concluímos este 4º e último trimestre do ano que se finda, o ano de 2024. E já no próximo domingo, já será janeiro, nós já temos em mãos a nossa próxima lição. A temática será Neemias. Neemias, um exemplo a ser seguido. Comentarista, pastor Adalto Pinheiro, pastor da nossa igreja em Caldas da Rainha, em Portugal. Apenas R$17. E no próximo domingo, dia 5 de janeiro de 2025, estaremos estudando um homem de oração. Neemias foi um homem exemplar, um homem que se tornou paradigma para todos nós cristãos. Então, um exemplo a ser seguido. Concluímos uma lição sobre liderança cristã e vamos falar no próximo trimestre de um grande líder, Neemias, um líder a ser seguido. Bem, queridos, Pneumatologia é o nosso livro, que traz um estudo sistemático sobre doutrina do Espírito Santo. Apenas R$50, vocês poderão adquiri-lo pela Líteres Editora, o site da Líteres, ou então através dos endereços de qualquer uma de nossas igrejas.
nós temos também o nosso último lançamento, o Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje. Este livro foi prefaciado pelo nosso presidente, o apóstolo José Antônio de Castro, que é o presidente da Convenção Internacional do Ministério Missão Europa. São suas palavras. Ele assim diz: o que este livro irá tratar parece ser uma situação irreversível aos nossos olhos. Mas não é. A Bíblia relata no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 a 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ou seja, a árvore pode ser cortada, mas ao receber água, ela reverdecerá. Então, é um livro que trata do paganismo babilônico, que se tornou cultura religiosa, faz parte dos eventos da maioria das igrejas evangélicas. Mas vale a pena você tomar conhecimento, você estudar sobre a origem do paganismo, que infelizmente adentrou-se e tomou conta de muitos púlpitos das igrejas, e as pessoas pensam que estão adorando a Deus em espírito e em verdade, o que não é uma verdade. Então, o Etnicismo Babilônico Ontem e Hoje é um livro de referência para todos os leitores cristãos. E até o próximo domingo, 2025, nós já estaremos então introduzindo a nossa primeira lição do primeiro trimestre do próximo ano. Se Deus disser que sim, aqui então retornaremos. Até lá, queridos.